E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre intérfase, mitose e meiose. Nós temos um período que estamos crescendo e temos o período de reprodução e depois envelhecemos e morremos. As células também acontecem isso. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Isso nós chamamos de ciclo celular. Vamos tentar entender como é que a população, se a população conhece desse assunto ou não, vamos lá? Então vamos chamar uma enquete sobre o tema. Você acha que nossas células elas aumentam de tamanho ou elas se multiplicam? Se multiplica. Acho que ela deve se multiplicar, não sei. Não, ela tem que se multiplicar, porque aumentar não pode. Se multiplica. Se multiplicam? Hã? Você concorda com isso? Aham. Elas aumentam ou se multiplicam? Elas aumentam, lógico que aumentam, né? Multiplica. Se multiplicam? E aí, você concorda? Eu concordo. Multiplica. Multiplicam? Se multiplica. Se multiplicam. Por isso que a gente cresce. Eu creio que sim. Aumenta. Aumenta de tamanho, né? Você concorda com ele? Com certeza. Nossas células aumentam de tamanho. Aumenta. A gente cresce pela multiplicação das células. Pela multiplicação, você concorda com ele? Concordo. Viram só, pessoal, como divergem as opiniões sobre esse assunto, que é a reprodução, que é a multiplicação das células, que é o nosso próprio crescimento? Pois é, pegue isso como lição. Bem, agora vamos então aprofundar o nosso assunto sobre o ciclo de vida da célula. Mostrar um esqueminha para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a célula em tempo real, tá? Então imagine o seguinte, a célula tem um período que está se dividindo chamado de divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. E tem um período em que ela não está se dividindo, que é chamado de intérfase ou interfase. A interfase contém maior parte do tempo de vida da célula, enquanto que a divisão celular, um tempo bem menor. Olha isso daqui. Então nós temos aqui o seguinte, a intérfase começa desse ponto e vai girando até esse momento, tá? Esse pequeno intervalo é a divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. Então, a intérfase tem um período chamado de G1, tem um outro período chamado de S e tem um terceiro período chamado de G2. O G1 é bem maior que o G2. E a mitose, que é o período de divisão, bem curto, bem pequenininho, onde vai acontecer então, uma célula vai se dividir em duas, por exemplo. Tá? Então veja o ciclo da vida, 1 hora, 5 horas depois, o que aconteceu? A grande parte do tempo está com a intérfase e a menor parte com a divisão celular. Muito bem, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho na intérfase. A intérfase, então, é o período de grande atividade metabólica e onde a célula respira e tal. Muito bem, a intérfase se divide em G1, S e G2. O que é o G1? G1 é um intervalo 1. É o primeiro tempo que aparece logo depois da divisão celular. No G1 acontece todos aqueles metabolismos que nós conhecemos. A digestão da célula, a fotossíntese, sei lá, a respiração, fermentação, a atividade metabólica, a atividade vegetativa da célula. No período S, talvez seja o mais importante de todos, porque é no período S de síntese, é no período S onde vai acontecer a duplicação do DNA, onde vão acontecer também síntese de proteínas, onde pode acontecer também a produção do RNA mensageiro. Então, um período de grande atividade metabólica, onde acontece a duplicação do DNA. Grava isso que é importante, duplicação do DNA. O material genético, ele se duplica no período S. Observe essa imagem. A intérfase antes do período S, onde a cromatina ou o material genético ou o DNA está na forma simples, e depois do período S, onde o material genético, o DNA, a cromatina está duplicada. Isso significa dizer que, depois do período S, se formarão cromossomos duplicados. Antes do período S, poderiam se formar cromossomos simples. E aí vem o período G2. O período G2 é um período curto, muito curto mesmo, que vem logo depois do período S e antecede a divisão celular, antecede, por exemplo, a mitose. No G2 acontece, por exemplo, a duplicação dos centríolos e o início da formação do fuso, que é de grande importância, né? Para a divisão celular
ou para separar os cromossomos. E agora eu quero deixar bem claro uma coisa. Durante a intérfase, o núcleo se apresenta íntegro, ele se apresenta completo, com todas aquelas estruturas que nós já vimos. Esse núcleo é chamado de núcleo interfásico, com carioteca, cromatina, o citoplasma nuclear, o nucleolo. Isso tem que estar bem claro, porque durante a divisão celular, grande parte dessas estruturas somem, desaparecem. A cromatina, por exemplo, vai virar cromossomo e o resto some do mapa. Tranquilo? Núcleo interfásico é um núcleo íntegro e durante a divisão celular ele não existe. Vamos agora falar um pouco de mitose. Vamos falar um pouquinho das características dela. A mitose só acontece com células não sexuais, aquelas células que não vão formar gametas, como espermatozoide e óvulo. Nesse tipo de célula, ou seja, nesse tipo de célula não acontece mitose. A mitose também se caracteriza porque uma célula mãe se divide em duas células filhas, cada uma dessas células filhas vai se dividir em mais duas células filhas, cada uma dessas células filhas vai se dividir em mais duas células filhas e assim sucessivamente. Fica claro então que a mitose é a divisão equacional, a divisão que vai aumentar o número de células no organismo. É ela que é responsável pelo nosso crescimento. Te lembra? Nós éramos um ovo, um zigoto, e hoje nós temos o corpo com mais de 10 trilhões de células. Todas elas surgiram desta uma única célula, por mitoses sucessivas. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, que eu vou tentar te mostrar mais ou menos aqui como é que acontece a divisão por etapa única. Olha só, atenção, está aqui uma célula com o seu núcleo, e aí vai sofrendo a divisão através das etapas que eu já vou te mostrar, e ela vai então sofrendo um estrangulamento, estrangulou, e até aqui, né? Ó, esse mecanismo, ó, acontece na realidade, ó. Olha só. E aí vai acontecer que vai haver a regeneração bonitinha, está aqui uma nova célula com seu núcleo, e aqui uma nova célula com seu núcleo, células pequenininhas, e as células agora vão aumentar de tamanho, até que vão se dividir de novo. Legal, né? Vamos então falar um pouquinho das fases da mitose. A mitose se divide em 4 fases, ou 4 etapas. São elas a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Acontecem rapidinho, porque o grande momento da célula é a intérfase. Então a prófase se caracteriza por aumento do volume citoplasmático. Uma outra característica é que a membrana nuclear desaparece. Desaparecimento da carioteca. O nucleolo também some, porque o nucleolo é importante na síntese de proteínas, então não pode haver essa síntese de proteína em grande quantidade, então ele tem que sumir do mapa. E a carioteca também tem que sumir da célula, para que o fuso possa entrar e capturar os cromossomos. Outra característica da prófase é que se inicia a formação dos cromossomos, que vão estar prontos numa outra fase, na fase seguinte. Também é característica da prófase a formação, né, praticamente completa do fuso e a migração dos centríolos para cada polo da célula. Tem 2 centríolos, ficarão 2 centríolos num polo, ficarão 2 centríolos em outro polo, o fuso começa a crescer na direção do centro, enquanto isso a cromatina está virando cromossomo. Tranquilo? Aumento do volume, desaparecimento de estruturas como carioteca e nucleolo, formação do fuso e início da formação dos cromossomos. A próxima fase é a metáfase. A metáfase é uma das fases mais importantes para a ciência, porque é nela que os cientistas estudam os cromossomos, né? Fazem um mapeamento dos cromossomos para saber onde está cada gene. Olha só que interessante. É na metáfase que os cromossomos estão no máximo da sua formação e ganham esse desenho de X, tá? Esse desenho na forma de X. Isso é um desenho característico dos cromossomos de eucariontes. Tudo bem? Daqui a pouco nós vamos ver eles de novo na meiose, tá? Segura eles aí, segura eles aí. Então, as principais características da metáfase são condensação máxima dos cromossomos. Nós podemos dizer que eles estão no máximo da sua condensação, no máximo da sua formação. Estão extremamente visíveis na microscopia. Eles estão localizados no centro da célula. Estão localizados no centro da célula, na região imaginária, né, do equador da célula, formando a placa equatorial. É uma borra de cromossomos no meio da célula. E o fuso acromático,
linhas de proteína, né, fibras de proteína que surgem dos centríolos, estão no máximo da sua formação e estão grudados no cromossomo. Especificamente numa estrutura chamada cinetocoro, próximo, né, colado no centrômero do cromossômero. Vamos então agora ver a anáfase, que é a terceira fase da divisão celular mitótica. Na anáfase, os fusos, cada um no seu polo, puxam o cromossomo, cada um para o seu lado. Imagina um peixe. Imagina um peixinho onde tem... O peixe está no meio do rio e tem dois pescadores em cada lado do rio. E o peixe come a minhoca dos dois anzóis. E aí cada pescador puxa o mesmo peixe. A tendência é o peixe, então, rasgar no meio. É isso que acontece com o cromossomo. Cada polo tem os seus centríolos, cada centríolo libera seu fuso, cada fuso gruda em uma parte do cromossomo, no centrômero do cromossomo, e depois cada centríolo puxa o seu cromossomo. Aí o cromossomo racha no meio. Olha só aqui, dá uma olhadinha aqui. Acontece isso aqui, ó. Um centríolo puxa para um lado, o outro centríolo puxa para o outro, e o cromossomo então quebra. E por último, nós temos a telófase. A telófase é a fase final da divisão celular. Na telófase, a célula começa a se dividir, propriamente dito. Lembra do meu esqueminha com a massinha? Que eu fui estrangulando a massinha no meio? Esse fenômeno chama-se citocinese. É na telófase que acontece a citocinese. O citoplasma, o núcleo e o cromossomo quebram-se, o material genético todo é separado ao meio, e aí eu tenho duas células pequenininhas com a mesma carga genética, então termina a mitose. Prófase, metáfase, anáfase e a telófase, encerrando a divisão celular mitótica. Tudo bem? Para cada uma dessas duas célulazinhas agora vai começar uma nova intérfase, depois uma nova prófase, anáfase, metáfase, telófase e assim vai até um dia a pessoa morrer. Muito bem, gente boa. Vimos então a intérfase, vimos depois a mitose e agora vamos ver a meiose. A meiose é fascinante. É a divisão celular responsável pela formação dos gametas, por exemplo, do espermatozoide e do óvulo. E é bastante complexa. E é bastante diferente também nos homens e nas mulheres. Tudo bem? Vocês vão ver isso na gametogênese, numa aula. Hoje eu vou só dar uma colherzinha de chá. Vocês vão ver o tanto que é complexo essa tal de gametogênese feminina. O que caracteriza a meiose? A meiose acontece com as células sexuais. Reparem, não com o espermatozoide nem com o óvulo, porque elas já estão diferenciadas, mas com as células que as originam. A meiose acontece em duas etapas, chamadas de meiose 1 e meiose 2. Tranquilo? Também a meiose é responsável pela variabilidade genética. É um dos fatores da natureza responsáveis pela variabilidade genética. Outros, por exemplo, é o caso da mutação, é o caso do cruzamento, né, reprodução cruzada, enfim. Então, durante a meiose, acontece um fenômeno muito importante chamado de crossing over ou permutação gênica. É um momento importante porque os genes dos cromossomos são trocados e aí os cromossomos se tornam diferentes dos originais. Acontece então uma variabilidade genética nesses cromossomos. Muito importante isso para a evolução das espécies. Vamos agora chamar um depoimento que fala sobre fertilidade, né? Na verdade, deficiências da gametogênese, deficiências, né? Erros na meiose e que geram esterilidade. Vamos ver lá. O processo reprodutivo depende basicamente da interação entre um óvulo e um espermatozoide, gerando um embrião. A deficiência mais básica da gametogênese seriam os ovários disgenéticos, isto é, aqueles que já nascem sem óvulos. Em seguida, tem aqueles que esgotam sua população de óvulos precocemente, chamamos falência ovariana precoce. Em outra situação, temos ovários que têm uma população folicular normal
porém não conseguem maturar seus óvulos ao ponto de serem fecundados. São casos como os ovários policísticos. Por lado da espermatogênese, também existem os testículos que já nascem geneticamente modificados com incapacidade de produzir espermatozoides. E aqueles que perdem sua capacidade por sofrer agressões, como infecções, ou radiações, ou medicamentos, ou tóxicos, e acabam perdendo a sua capacidade de espermatogênese. Na meiose, para a produção dos gametas, pode ocorrer erro na separação dos cromossomas. São 23 pares de cromossomas, que se emparelham e depois se dividem, indo 23 para cada lado. Pode acontecer de um a mais para um lado e um a menos para o outro, formando gametas com 22 cromossomas ou 24, ao invés de 23, que seria o normal. Quando temos cromossomas a menos, 22, vamos gerar indivíduos com 45 cromossomas, com apenas um cromossomo a menos que o normal. Chamamos monossomia. Um cromossomo a menos é muito grave. Dificilmente o indivíduo sobrevive sem um cromossoma. Então, 99% dos embriões com monossomia abortam. Muitas vezes abortos clínicos, outras vezes abortos não percebidos pela mulher. E apenas 1% deles nascem. E o tipo mais comum de monossomia é o 45X. São indivíduos femininos que chamamos síndrome de Turner, que têm alterações típicas dessa doença, mas podem alguns sobreviver. Por lado das trissomias, que são mais frequentes e têm um cromossoma a mais, esses indivíduos sobrevivem com mais facilidade. São os casos muito comuns, por exemplo, de síndrome de Down, que apresentam 3 cromossomas do par 21. Outra patologia bastante frequente é a síndrome de Edwards, que apresenta 3 cromossomas do par 18. E síndrome de Patau, que são 3 cromossomas do par 13, e outras anomalias menos frequentes. Geralmente são indivíduos anormais, muitos deles com retardo mental e deformações muito sérias. Além dessas alterações numéricas dos cromossômicas, pode haver alterações estruturais. Na divisão meiótica, quando os pares se emparelham e depois se dividem, se separam, podem haver translocações. O que seria isso? Fragmentos de um cromossoma migram para outros cromossomas e vice-versa. Então ficam translocados, podendo ser compatíveis com a vida ou incompatíveis, dependendo da translocação e do par do cromossoma que sofre essa alteração. Outras alterações são as deleções. Deleções são verdadeiras perdas de fragmentos cromossômicos. E quanto maior a deleção, maior o fragmento perdido, menos viável é esse embrião. E muitos embriões se perdem na natureza por essas alterações genéticas que ocorrem na gametogênese, geralmente em virtude do defeito na divisão meiótica e nos seus cromossomos. Durante essa revolução dos cromossomas que acontece na meiose das gametogêneses, das espermatogêneses, além das alterações estruturais e numéricas dos cromossomas, pode ocorrer alterações mais sutis, a nível dos genes. E muitos genes podem tornar este gameta inviável ou gerar um embrião não viável e acabe levando um casal à infertilidade. Viram só, gente, que interessante? Grande parte das coisas que o doutor falou, nós já conhecíamos, né? Mas não associamos com a meiose. E a meiose, então, está envolvida com tudo isso. Meiose, então, é a divisão da reprodução, né? Interessante, grave isso. O que você achou, Bibi? Fantástico, né? Beijão. Vamos agora falar das fases da meiose. Vamos começar com a meiose 1, e aí nós vamos ver a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Essas fases se parecem um pouco com a da mitose. As diferenças é que eu vou exacerbar com vocês. Então, olha só. O que acontece numa prófase qualquer? Aumento do citoplasma, desaparecimento das estruturas como carioteca, formação do fuso. Beleza. Só que a prófase 1 é muito diferente
em algumas coisas de qualquer outra prófase. É na prófase 1 que vai acontecer o crossing over. A prófase 1 está dividida em subfases. Eu vou exacerbar algumas. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Se você quiser saber esses nomes, saiba, eu acho chato. Mas o que eu quero dizer para você é que esses nomes aí, né, eles estão presentes na prófase. Quer um macetinho? Levei 0 paquerando, diplomado, diretor. Vamos agora ver alguns detalhes de cada uma dessas 5 subfases da prófase 1. Leptóteno. É nele que acontece a condensação dos cromossomos. É aquela história. Os cromossomos começam a se formar, né, começam a se espiralizar no leptóteno. O zigóteno é a subfase seguinte. Nela acontece o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Aqueles cromossomos irmãos, né? Que veio um do pai e o outro da mãe na época da fecundação. E no zigóteno, os cromossomos se encontram no máximo da sua formação. Ou melhor, eles se encontram bem espiralizados. Nós chamamos essa fase de tétrade. Porque olha só, presta atenção para isso. Os cromossomos se encontram já na forma de X e com 4 braços, né? Daí nós chamamos uma estrutura tétrade ou bivalente, porque apresenta 2 cromatinas. Eu quero que vocês observem isso lá na aula passada, né? A estrutura do cromossomo. Muito bem. Então, o emparelhamento dos cromossomos é no zigóteno. No paquíteno, que é a fase seguinte, os cromossomos já estão pareados, eles agora vão grudar algumas partes. No caso, 2 braços vão grudar. Ó, um cromossomo homólogo vai grudar com outro cromossomo homólogo nas suas extremidades dos braços. Tudo bem? E eles vão grudar para que aconteça a troca de genes. Isso é muito importante. Então, durante o paquíteno, acontece a cola dos braços e esse fenômeno é chamado de crossing over. Isso é importante demais, gente. É graças ao crossing over e mais as mutações que as espécies se tornam diferentes uma das outras. Logo depois vem o diplóteno. Lembre-se que os cromossomos estão colados nas suas extremidades, ocorrendo o crossing. E a partir daí, a tendência são eles se separarem. Então, nesse momento, onde todo o cromossomo se separa, menos as extremidades estão coladas devido ao crossing, nesse momento forma-se uma estrutura nesses pontos colados chamadas de quiasmas. Então, o diplóteno se caracteriza pela formação dos quiasmas. E aí, a prófase se encerra com a diacinese, que é quando os cromossomos se separam, os quiasmas se quebram, os cromossomos se separam. E acontece que os cromossomos ficam alterados geneticamente. Observe nesse esquema que esse cromossomo laranja ganhou um pouquinho de genes do cromossomo amarelo e o cromossomo amarelo ganhou um pouquinho de genes do cromossomo laranja. Essa variabilidade vai ser importante, é por isso que ninguém é igual a ninguém. Vamos agora fazer uma simulação rapidinha, né? Claudinha, vem cá, Claudinha, vem cá. Beleza, né? Bibi, não fica com ciúme não, tá? Rapidinho. Agora vamos lá. Como se fôssemos namorar, tá? Primeiro a gente existe, cromossomos, leptóteno. Depois a gente se aproxima, né? Tá, gatinha, né? Zigóteno, né? Aproximação. Depois, o toque, né? Ó, paquíteno, ó. As extremidades do cromossomo, né? Paquíteno. Tá havendo troca de genes. Depois de alguns anos ou meses, enjoam um do outro, começa a brigar. Só que estão grudados. Estamos grudados. Né? Estava acontecendo crossing. Essa estrutura aqui é quiasma. Diplóteno se caracteriza. Até que de muita briga, tchau, não te aguento mais. Vai embora, Claudinha, e encerra na diacinese. Tranquilo? A próxima fase é a metáfase 1. A metáfase 1 é muito parecida com a metáfase da mitose. Só que, nesta fase, os cromossomos estão variados, né? Lembra? Eles estão alterados. Eles têm genes trocados pelo crossing. Então, caracteriza a metáfase 1, os cromossomos se localizarem no centro da célula, só que os cromossomos estão permutados, estão com alteração genética.
E aí vem a anáfase 1, que é a fase seguinte. A anáfase 1, então, se caracteriza do seguinte modo: os cromossomos agora que estão com o fuso grudados em cada um, eles não vão ser quebrados como a anáfase que a gente já viu anteriormente. Preste muita atenção. A anáfase 1, os cromossomos, caracteriza essa fase, né? Os cromossomos, então, são separados inteiros para os polos. Inteiros e não quebrados. O centrômero não se quebra. Eu estou sendo enfático porque isso é importante demais. Então, a anáfase 1, os cromossomos migram inteiros para cada polo. Nesse momento, gente, o que tínhamos de pares homólogos, agora eu não vou ter mais pares homólogos, eu vou ter cromossomos individualizados. Daqui a pouquinho, esta célula que vai se formar aqui em cima e esta célula que vai se formar aqui embaixo, elas vão ter, cada um, o seu grupo de cromossomos e não mais pares de cromossomos. E aí vem a telófase 1, onde a célula começa a sofrer a sua citocinese, né? A célula começa a se desmembrar em duas, lembra? Lembra da massinha? Pois é. Então, a telófase 1, a célula vai começar a se dividir. Tudo bem? Se dividiu. Só que preste atenção. Na telófase 1, cada célula agora tem metade dos cromossomos que a célula original. Isso é importante. A célula-mãe, lá na prófase, ela era diploide. Por exemplo, tinha 46 cromossomos. Na telófase 1, são duas células que se formam e cada uma tem 23 cromossomos. E cada uma dessas células agora é haploide. Encerra-se aí a meiose 1 e inicia-se a meiose 2. A meiose 2 é muito igual à mitose. A única diferença é que na mitose ela acontece de modo diploide, por exemplo. E na meiose 2, tudo está na forma haploide. Eu posso dizer para vocês que prófase, metáfase, anáfase, telófase, é tudo muito igual à fase de mitose. A meiose 2, então, se caracteriza pela presença da prófase 2, da metáfase 2, da anáfase 2 e da telófase 2. Muito simples. A prófase 2, olha só, vê se você não vai acompanhar junto comigo rapidinho. Aumenta o volume da célula, some as estruturas celulares, como carioteca e núcleo. O fuso começa a se formar, os cromossomos, então, começam a se organizar. Isso é a prófase 2, que é muito parecido com a outra prófase que nós já vimos lá da mitose. Aí vem a metáfase 2. De novo, muito simples. Os cromossomos agora estão localizados no centro da célula. E a partir de agora, os fusos vão grudar neles e vão tentar rompê-los, né? Tentar puxá-los para cada lado. E aí vem a anáfase 2. Na anáfase 2, olha só como é parecido com a mitose. Na anáfase 2, os cromossomos, eles são separados, literalmente. O centrômero se quebra. Cada centríolo contrai o seu fuso e chama os cromossomos em centríolos contrários. Aí o centrômero quebra. Lembram? Isso era a anáfase da mitose. Então não confundam, tudo bem? Então essa anáfase 2, ela é muito parecida com a outra. E aí os cromossomos vão migrar para os polos. Tranquilo? E aí vai chegar a telófase 2. Na telófase 2, também muito simples. Agora os cromossomos estão separados, eles eram duplos e agora são simples. E a carioteca e as estruturas começam a se reorganizar e acontece a diacinese ou citocinese, ou seja, a célula vai se dividir em duas, divisão binária. Lembra-te que tudo começou com uma célula-mãe antes, lá na meiose 1. E agora, essa divisão que começou na meiose 1 e está terminando agora na meiose 2, eu vou ter 4 células. Porque foi assim, ó, resumindo rapidinho, a meiose 1 se dividiu em duas, e cada uma dessas duas, meiose 1, tá? Cada uma dessas duas iniciou a meiose 2, e agora cada uma dessas duas vai formar mais duas. Como são duas, 4 no final. Essas 4 células no final têm metade da carga genética da célula-mãe.
Agora deixa eu te fazer uma perguntinha. Se eu pegar uma célula da minha pele e eu a dividir, que divisão é essa? Mitose. Se essa célula tiver 46 cromossomos, quantos cromossomos terão as células originadas por ela? 46. Não muda nada. Mitose é tranquilo. As células permanecem com a mesma carga genética. Agora, se eu pegar uma célula do meu testículo ou do ovário, por exemplo, que divisão é essa? Meiose. A célula do testículo ou a célula do ovário vai ter 46 cromossomos. Quantos cromossomos terão as células que se originam delas? 23. Entenderam? Agora, eu tenho um espermatozoide com 23 cromossomos e um óvulo com 23 cromossomos. Esse espermatozoide agora vai juntar com o óvulo e 23 com 23 eu vou ter agora 46 cromossomos. Então agora eu tenho uma célula, ovo, que vai se dividir por mitose. E um dia, algumas dessas células vão de novo formar gametas. E a vida continua. Então as duas divisões, mitose e meiose, acontecem no corpo dos seres vivos praticamente ao mesmo tempo. Só que com funções e objetivos diferentes. Tá legal? E agora vamos chamar as dicas de estudo. Como dica de estudo, te sugiro diferenciar bastante mitose de meiose. Isso é muito importante. E muita atenção para algumas fases, como a anáfase 1, que é radicalmente diferente das outras subfases. Também te sugiro assistir ao filme, muito interessante para aumentar um pouco o teu saber sobre essas divisões celulares, que é tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Muito interessante, do Woody Allen. Tá legal? Até mais e até a próxima. O tema da aula de hoje foi interfase, meiose e mitose. O ciclo de vida celular mostra que a intérfase ocupa o maior tempo de vida da célula, enquanto que a divisão celular um tempo menor, algo em torno de 20%. Estudamos as fases da mitose. A mitose se divide em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Bons estudos! Professor, sugiro que montes uma palestra para falar sobre fertilidade e exacerbar justamente, associar na cabeça do aluno a importância da meiose e depois, uma vez que formado o organismo, fecundação, o aluno possa discernir que logo depois vem a mitose. Então, uma palestra mais ou menos redirecionada com um médico, sei lá como, para que o aluno tenha essa visão diferente além da nossa que está em sala de aula. Tudo bem?